O Supremo Tribunal Federal vai esticar a decisão, interromper o julgamento sobre esse assunto. Improbidade administrativa é um palavrão que trata de malversação de recursos públicos, seja dinheiro, seja gente, seja cargo, seja tudo. Tudo pode ser enquadrado aí. Vale para político, vale para serviço público também. Essa lei foi modificada. O Congresso Nacional aprovou uma lei de improbidade que é menos pesada, menos rigorosa com quem comete algum tipo de falha, que se entenda, a justiça entenda que não foi dolosa, ou seja, não foi por querer, foi má informação, foi falta de atenção, enfim, mas não foi por querer. Bom, o que a política quer? Que essa lei, que é mais leve, que ela valha para quem já tinha cometido o crime, inclusive antes dela existir, e já estava respondendo antes dela existir. Isso é a chamada retroatividade da lei. O Supremo está dizendo, então tá, pode ou não pode valer para quem já respondia antes mesmo da lei existir? Essa resposta talvez só amanhã. Larissa Rodrigues vem para cá, o ministro Alexandre de Moraes adiantou a hora. Muita gente falando por interesse nesse processo. Tinha sessão, tem compromissos em outros tribunais dos ministros do Supremo. Interromperam a sessão, é amanhã então. Isso, interromperam e volta amanhã às 14h. Continuaremos então esse julgamento. Dani, boa tarde novamente, quase boa noite já, né? Então interrompeu agora há pouco o ministro Alexandre de Moraes quando ele começava a leitura do seu voto. Interrompeu e pediu para terminar amanhã. Você falava que amanhã a gente tem a continuidade, mas amanhã todos os demais ministros vão fazer a leitura do seu voto também. Então não tem muita expectativa nem de que se termine amanhã, que não tenha tempo hábil de amanhã também terminar esse julgamento. Hoje também falaram todas as partes interessadas ali, o Ministério Público, alguns procuradores, a defesa desse caso específico, que daqui a pouquinho eu vou explicar o que eles estão julgando agora, e inclusive também a PGR, o procurador o Aras falou há pouco também, e nessa fala dele, ele meio que repetiu que já tinha nos autos, dizendo não ser a favor dessa retroatividade. Na opinião da PGR, então, como vai ter que analisar caso a caso, se teve ou não dolo, ou seja, intenção de cometer aquele crime, não dá para meio que liberar para todo mundo essa retroatividade. Para ele tem que ser analisado caso a caso. Então começou ali a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes. Nesses minutinhos que ele falou um pouco, meio que só lembrou como tem sido demorado esse tipo de julgamento dentro da corte. Ele até disse que normalmente, principalmente quando interessa algum político, tem o início desse julgamento agora, que nós temos eleições, e que depois, só 4 anos depois, se volta a esse assunto. Então por isso pediu mais celeridade por parte também, não só do STF, como das demais instâncias que julgam esse tipo de processo. Vamos lembrar então, eu estava comentando que julgou agora, a tentativa de julgar, uma ação específica. Essa ação trata de uma procuradora do INSS que foi ali condenada a ressarcir, a devolver aos cofres públicos ali, porque ela teria ali meio que negligenciado o seu trabalho e por isso teria gerado ali uma perda aos cofres públicos. É uma ação específica dela, mas que pode servir de jurisprudência para outras ações. Por exemplo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, diz que tem cerca de 580 ações aguardando nas outras instâncias o resultado dessa para poder dar andamento. Você comentava a lei de improbidade, então, ela traz aí que o servidor público, e nesse caso entra também os parlamentares, os políticos como um todo, tem que tentar ali exercer seu trabalho e não podem de maneira nenhuma ganhar dinheiro de forma ilícita com isso, nem gerar ônus aos cofres públicos. Essa legislação ela já existe desde ali da década de 90, mas ano passado, em 2021, o Congresso Nacional alterou, meio que colocando ali, olha, só vai ser considerado crime na esfera administrativa caso tiver uma intenção. Se o servidor não teve intenção, então não é crime. E alguns políticos já têm algumas condenações consideradas ali de improbidade administrativa e que estão tentando um perdão anterior. É o caso do presidente da Câmara, Arthur Lira, que responde por isso ali em seu estado, em Alagoas. No momento, Lira está com mandato por meio de uma liminar, mas essa liminar pode cair, como aconteceu a queda de uma liminar que tinha deixado o ex-governador aqui do DF, José Roberto Arruda, voltar a ser candidato. Agora essa liminar caiu e o que me disseram ali para o pessoal da Arruda é que ele está muito animado com esse julgamento. Lembrando, se ele já foi julgado ali, condenado por improbidade e por isso ele cai na lei da ficha limpa e não pode concorrer. Agora, se ele tem aí, se voltam atrás e torna retroativa essa lei, ele não vai mais
mais ter essa condenação e pode concorrer. Ele já até tinha anunciado que ia tentar aqui, então, ser deputado federal pelo DF. Eu volto com vocês. Valeu pelas informações, querida, dando cara para a notícia. Ela sempre, Larissa Rodrigues.